E aí, elétrons? Nós somos o grupo de engenharia do terceiro ano da Sagrado e vamos realizar o trabalho sobre eletromagnetismo. O nosso tema é sobre transformador. O nosso transformador é de 127 para 24 volts. Segue aí. Fala galera, beleza? Eu sou o Guilherme Almeida aqui. Vou falar um pouquinho do nosso trabalho na parte de transformadores. Em específico, o transformador que a gente vai apresentar para vocês é um transformador de 127 para 24 volts. Como a gente já estudou, o transformador ele é AC para AC. Então, para a gente ter uma saída DC, que seria de corrente contínua, a gente precisa de um circuito retificador na saída dele. A gente vai apresentar um transformador de baixa tensão, que é algo que é mais visual para a gente hoje. Futuramente, em outras matérias que a gente vai aprender ainda na faculdade, vai aparecer um pouco mais sobre altas tensões. Então, basicamente, depois o Felipe vai apresentar no final o dispositivo em si, para vocês conseguirem visualizar. Mas na entrada do primário, do transformador, tem uma entrada de 127 volts e na saída, esse transformador específico, a gente conseguiu fazer uma saída de 12 volts e uma de 24 volts, podendo ser utilizado em adequação de NR10, por exemplo, um painel. A parte de comando do painel, que seria a parte frontal, ela é toda 24 volts. Então a gente precisaria de um transformador desse para conseguir utilizar a parte de comando ali, que seria botoeiras, LEDs de identificação e outros dispositivos do tipo. Utilizamos também para sistemas de automação predial, sistemas de segurança, como interfones, câmeras de segurança, entre outros. E como é importante deixar ressaltado, ele é um transformador de corrente alternada para corrente alternada. Caso a gente tenha alguma utilização de corrente contínua, a gente precisa de um circuito à parte para poder conseguir fazer essa conversão. Fala galera, eu sou o Guilherme Cosmo e vou falar para vocês um pouquinho dos princípios técnicos do eletromagnetismo. Ele se resume pela lei de Faraday, que é a lei da indução eletromagnética. Michael Faraday, em 1981, descobriu que a corrente elétrica ela gerava um campo magnético. E desse campo magnético, as suas placas elas se misturavam gerando uma tensão, que era uma força motriz. Como isso aconteceu? Se um ímã ele move perto de uma bobina, ele gera um campo magnético. O Felipe, no final do vídeo, ele vai mostrar para vocês a função do nosso transformador, que é a entrada é 127 e a saída em 12 volts. Pessoal, exemplificando um pouquinho da bobina, a bobina é um enrolamento dentro de uma placa de silício. O Caio vai aprofundar um pouquinho mais para vocês. Então, dependendo do tipo de transformador, a gente tem que contar a volta ou as espiras. Então, a gente tem transformador de 32 voltas, 64 e por aí vai. E aí, pessoal? Eu sou o Caio Greco e vou falar um pouco dos materiais utilizados e dos cálculos que nós fizemos para realizar a montagem do transformador. O primeiro material é o fio de cobre esmaltado com medida AWG. Para o enrolamento primário, a gente utilizou um fio de 22 AWG e para o enrolamento secundário, de 15 AWG. O segundo material é o núcleo laminado de ferro-silício, com placas tipo E e tipo I. A gente utilizou também um carretão, que é onde a gente faz o enrolamento desses fios. E o carretão ele tem que ser de um material isolante. E entre enrolamentos, a gente usou um papel isolante, que é o papel Crapper. Para a gente fazer o enrolamento primário, utilizava uma capa com esse papel Crapper e fazia em cima o enrolamento secundário. E a gente usou também os conectores, os famosos tapes, para a gente ter a saída dos transformadores. Vai estar aí em cima da tela um pouco dos cálculos que a gente realizou. Mas assim de bate-pronto, a tensão primária de entrada é 127, a tensão de saída dele foi 24 volts. No enrolamento primário, a gente deu 350 voltas, que são as 350 espiras. No enrolamento secundário, a gente deu 66 voltas. E a seção do núcleo era de 11 centímetros quadrados. Olá pessoal, eu sou o Felipe e vou mostrar um pouco do nosso transformador para vocês. Só reforçando um pouco as informações que o Caio falou. De dentro para fora ele é composto por um carretel que tem dois enrolamentos internos e esses enrolamentos são compostos por cabos AWG. E agora na parte de fora ele tem as placas de silício que estão internamente e em volta dele. Saindo um pouco mais, ele tem dois cabos de entrada 127.
E aqui ele tem duas saídas, uma 12 e uma 24 volts. Pessoal, então fazendo uma conclusão de tudo que foi dito sobre o que é o transformador, os princípios técnicos, a construção dele e visualizando ele, os componentes dele. Depois a gente ainda tem mais uma partezinha aí para poder visualizar como que ele funciona na prática. A construção dele, então, como foi dito pelo Felipe, ele internamente tem um enrolamento primário que, pela lei de Faraday, quando você injeta uma corrente, ele gera um campo eletromagnético que acaba sendo transferido para o enrolamento secundário. Consequência disso, a gente vai ter uma saída de tensão. Na construção do nosso em específico, a gente tem uma construção 12 volts e uma 24 volts, depende da ligação que você fizer. Depois a gente exemplifica certinho ali. Então, o princípio técnico do nosso experimento é a lei de Faraday, que é a criação de um campo eletromagnético com movimentação de corrente. Beleza? Fica aí agora com a parte técnica aí. Pessoal, aqui então é a parte prática. Como vocês podem ver, o cabo está sendo pego lá da tomada, 127 volts. Está entrando no transformador e pela lei de Faraday, como o Guilherme explicou, ele está saindo os 24 lá no multímetro. A gente pegou também uma saída 12 volts no meio do enrolamento. Só esperar um segundo. Ó, 12 volts.